Eu poderia estar na piscina que está do meu lado aqui, mas segundona do GP de Miami, estou aqui respondendo as dúvidas que vocês me mandaram lá no MyF1 Life, no meu Instagram, aqui para mais um Ju Responde sobre a quinta etapa do Mundial, mais uma atuação de gala do Max Verstappen, mas eu vou falar também sobre a draga da Ferrari, sobre a atualização da Mercedes na próxima corrida, sobre a McLaren e a Andretti e vários outros assuntos também. Começando pela pergunta que mais se repetiu por lá, a estratégia da Red Bull favoreceu o Verstappen ou ele tirou no braço? Muita gente até questionando, se foi marmelada, porque não é possível que seja tão fácil assim. Bom, sim, a estratégia do Verstappen acabou sendo melhor, essa estratégia que é a inversa, né, de você largar com o pneu duro e depois colocar o pneu médio, mas não é uma coisa que foi feita de caso pensado. As estratégias foram diferentes pelas posições de largada dos dois pilotos, Max Verstappen largando lá da 9ª posição. Você nota que todos os pilotos que largaram com o pneu duro estavam um pouco mais atrás, foi o caso do Lewis Hamilton também, foi o caso das Alpine, e essa estratégia acabou sendo melhor por uma coisa que as equipes não estavam prevendo muito bem, que era o sofrimento de todos os pilotos no começo da corrida com o pneu médio e o carro com bastante combustível. Isso era uma coisa que não tinha aparecido nos treinos livres e que apareceu na corrida por dois fatores: a queda da temperatura durante a corrida. Você pode imaginar, a queda da temperatura é de muito quente para menos quente, foi isso que aconteceu no domingo, e também a chuva que caiu entre o sábado e domingo, que deu uma lavada na pista. Isso tirou um pouco do emborrachamento da pista e gerou graining nos pneus dianteiros, mais graining do que eles já estavam tendo, e isso sempre acontece no pneu mais macio, né? Então, durante a corrida foram usados o médio e o duro, e aí o médio sofreu muito mais que o duro. E você fazendo isso com o carro mais pesado no começo da corrida, os pilotos sofreram mais. Mas é difícil você imaginar que o Max Verstappen, se os papéis estivessem invertidos, né? Então, se o Sérgio Pérez larga em 9º com o pneu duro e o Max Verstappen larga em 1º com o pneu médio, é difícil imaginar que o Pérez iria chegar no Verstappen e iria passar o Verstappen. Por que eu digo isso? Porque a performance do Verstappen durante todo o final de semana foi muito forte, e até o Sérgio Pérez falou, ele mereceu essa corrida, porque eu não consegui me encontrar com o carro por todo o final de semana, estava largando na pole pela maneira como foi a final da classificação, e eu preciso entender o que aconteceu para mudar aí para as próximas corridas. O Pérez saiu um pouco preocupado dessa corrida de Miami. A próxima pergunta sobre a Ferrari. O pesadelo da Ferrari continua. Qual é a resposta da saga? Bom, se eu soubesse a resposta da saga, eu acho que a Ferrari me contrataria, né? Que eles não sabem exatamente o que está acontecendo. O carro, ele é muito pique. O carro, ele funciona bem numa janela muito estreita, um pouco como a Mercedes do ano passado nesse sentido, e não ajuda também o fato de que os dois pilotos, o Sainz e o Leclerc, eles querem coisas diferentes do carro, acabam acertando o carro de um jeito diferente, então eles sofrem também por coisas diferentes. Em Miami a gente viu o Leclerc no começo da corrida sofrendo muito com o pneu médio, e o Carlos Sainz no final da corrida com o pneu duro, sofrendo para manter um ritmo bom. E aí isso vai dificultando a Ferrari no sentido de encontrar uma resposta para o carro, porque eles não têm o mesmo tipo de problema para os dois pilotos. O que os dois reclamam é que a janela de funcionamento é muito curta, e também em Miami eles perceberam que o carro sofre muito com vento, muito mais do que outros carros. Você pode perceber pelo meu cabelo que ainda continua ventando um pouco por aqui. Outra coisa sobre a Ferrari, eles fizeram a primeira etapa de 3 de uma atualização grande que eles estão fazendo, e essa primeira etapa foi uma mudança na entrada do assoalho e na saída do difusor. Então o que eles estão tentando fazer é mudar a maneira como eles canalizam o fluxo de ar na parte de baixo do carro, que é uma parte essencial para o carro atual da Fórmula 1 funcionar. A Ferrari está iniciando uma mudança de conceito até do carro, isso em uma dessas 3 etapas aí. A segunda etapa dessa mudança vai ser em Imola já, e a terceira em Barcelona, e aí só depois a gente vai poder ter alguma resposta melhor sobre a Ferrari.
Outra equipe que não está nada bem é a McLaren, né? Muita gente perguntando sobre a McLaren, o que houve com eles e as tais atualizações que eles tanto anunciaram para Baku. Na verdade, era só um assoalho, era o assoalho com o qual eles deveriam ter começado a temporada. O assoalho funcionou em Baku, mas como a gente tem visto várias vezes desde que começou esse regulamento novo, quando a equipe coloca uma atualização no carro, ela não funciona em todas as pistas, demora um pouco para a equipe compreender como é a melhor forma de usar essa atualização, e com certeza em Miami não funcionou o assoalho, mas não é que eles vão desistir do assoalho, é só uma questão de compreender melhor o que está acontecendo e tentar melhorar o carro para as próximas etapas. Não foi uma atualização gigantesca que eles fizeram em Baku, foi só esse assoalho, mas eles continuam procurando uma maneira melhor de configurar o carro, e também o assoalho não resolve um problema muito grave que a McLaren tem de muito arrasto. O carro gera muita resistência ao fluxo de ar, então isso faz com que o carro seja muito lento de reto. Isso já tinha aparecido em Baku também, mas como eles se classificaram mais na frente e a corrida foi pouco movimentada, eles tiveram um resultado muito melhor. Nem vou chamar de meio de pelotão, né? Você tem a Red Bull completamente lá na frente, aí você tem um grupo que é a Ferrari, a Aston Martin e a Mercedes ali, e depois dali para trás todo mundo está muito perto. Então você conseguir acertar o carro ou não conseguir acertar o carro, você está nos pontos ou você está lá atrás, como aconteceu com a McLaren aqui em Miami. Muitos comentários sobre as baixas vendas de ingresso. Qual o sentimento sobre o evento? Bom, esse é um evento novo que está passando por transformações, estão descobrindo aí, estão tateando aí o que fazer com esse evento. Na verdade, eles venderam mais ingressos do que no ano passado, mas eles não venderam todos os ingressos que eles colocaram à venda nesse ano. O que aconteceu esse ano? Tinha ingresso que custava quase R$3.000 que não tinha visão da pista. Esse tipo de ingresso encalhou mesmo. E tem um outro fator que a gente viu as arquibancadas um pouco vazias nos treinos livres, mas isso é o comportamento do público aqui em Miami, que estava vendo, tinha várias atividades para você fazer fora da arquibancada, e eles preferiram não ver o treino livre. É um comportamento do público aqui, não quer dizer que a pista estava vazia, porque não estava. Foi um evento de sucesso. Eu estava falando inclusive com os colegas americanos que estavam me dizendo que os números seguem crescendo aqui. Então essa noção que algumas pessoas tentaram vender de crise da Fórmula 1 nos Estados Unidos não acontece. O que está começando a acontecer é uma crise um choque de realidade, né, do que a Fórmula 1 fica falando que é e o que a Fórmula 1 pode realmente entregar. Muita gente começou a ver a Fórmula 1 também em 2021, um campeonato incrível, mas quem acompanha mais tempo sabe que a Fórmula 1 normalmente não é assim, né? Você tem vários campeonatos mais mornos para você chegar a ter um campeonato como 2021, que aí é a cereja no bolo. Os americanos estão começando a entender isso. Próxima pergunta aqui: alguma movimentação no paddock para protestar a asa da Red Bull? Não, vou explicar só rapidinho aqui. O carro do Max Verstappen, inclusive, foi escolhido. Eles sempre escolhem, a FIA sempre escolhe um carro para fazer uma revisão completa de absolutamente tudo no carro para ver se está dentro do regulamento. Isso, depois de cada corrida, sai um documento lá na FIA falando o carro X foi, na verdade isso só é divulgado no começo da corrida seguinte. O carro X foi escolhido para uma inspeção total e o carro do Max Verstappen foi escolhido no GP da Austrália, e eles viram que tá tudo certo, tudo legal com a Red Bull. Terminando aqui, tem mais alguma notícia de bastidores sobre Andretti, então vou localizar vocês como está a situação do Andretti. O Michael Andretti estava, claro, em Miami. Eu o vi inclusive na McLaren, a equipe pela qual ele correu em 93 sem muito sucesso. Vamos deixar isso para trás. O que se fala nos bastidores é que o Mohammed Ben Sulayem, o presidente da FIA, prometeu para a Andretti que eles vão entrar. Eles estão tentando entrar no campeonato de 2025. Bom, não cabe muito a ele prometer ou não, mas o fato é que a Andretti já está contratando, já está começando a fazer sua fábrica, então eles estão com muita certeza de que eles vão conseguir entrar na Fórmula 1. O que está acontecendo no processo, existe um processo de pré-apreciação
que está rolando no momento, acaba na semana que vem, dia 15 de maio. E aí a gente espera para julho o resultado dessa pré-apreciação. Tem mais equipes entrando aí. Eles, na verdade, mudaram o prazo era no final de abril agora e foi para 15 de maio porque entrou uma outra equipe aí de investidores asiáticos / americanos. E a gente espera para julho o resultado dessa pré-apreciação. Quem passar por isso, aí tem que pagar uma taxa de inscrição, se não me engano são $200 mil, para uma outra fase de apreciação mais séria, aí com mais documentos, eles precisam mostrar mais coisas, e aí o negócio começa a ficar mais sério. Isso só a partir de julho, não tem uma data definida na verdade. O que está acontecendo entre as equipes da Fórmula 1, né? O Christian Horner já está falando, não, a gente tem que pensar em várias coisas, tem paddock que não tem espaço para colocar mais uma equipe, e ele citou Zandvoort, que é verdade, Zandvoort é muito pequeno mesmo, já é super apertado para a Fórmula 1, e há quem possa perguntar, mas a Fórmula 1 tinha muito mais equipes no passado. Sim, mas as equipes cresceram, e o Christian Horner tem lá sua razão de falar isso, mas é uma questão para a Fórmula 1 encontrar uma solução para isso, não é por causa disso que não pode ter uma equipe. Isso é só Christian Horner tentando se colocar contra, porque o que a gente sabe é que as equipes não querem outra equipe, porque não querem outro time, porque eles não querem dividir o dinheiro, né? Todo o dinheiro que a Liberty consegue com promoção de evento, venda de direito de TV, esse tipo de coisa, tudo isso é dividido entre as equipes. Finalizando aqui, muita gente perguntou sobre a Mercedes, a atualização, né? Nem quer saber desse final de semana da Mercedes, acabou não sendo tão ruim quanto parecia que seria nos treinos livres, mas já focando na próxima corrida, em Imola, quando eles vão trazer uma grande atualização. A Mercedes virá com um conceito novo para Imola ou com um W14 apenas atualizado. Bom, depende do que as pessoas falam. As pessoas falam em conceito, muito falando, se mudar a cara do sidepod, né, da lateral do carro, é uma mudança de conceito. Se você acha que isso é uma mudança de conceito, sim, a Mercedes vai vir com um conceito novo, mas conceito é muito maior do que apenas um sidepod. O que eles vão vir é com a lateral do carro, com um assoalho diferente e com uma suspensão dianteira diferente. Essa que é a expectativa para a Imola, e é o começo de uma mudança. O que tem se comentado é que o James Allison, que acabou de chegar como diretor técnico, né, voltar a ser o diretor técnico da Mercedes, a primeira coisa que ele fez foi desacelerar esse processo de mudança. Vamos fazer aos poucos e vamos tentar entender o que a gente está fazendo, ao invés de vai lá, muda tudo e aí demora um tempão para conseguir entender o carro, voltando ali no que eu estava falando sobre a McLaren. Então é isso que a gente sabe da Mercedes por enquanto. Vai ser importante a Mercedes lá na frente mexer na suspensão traseira. Acho que a suspensão traseira é o que mais está mexendo na sensação do carro, que o Lewis Hamilton fica reclamando bastante, e é uma coisa que vai acontecer só para frente. Então é mais um caminho de atualizações do que uma mudança de conceito total. Esse foi o Ju Responde Tropical aqui de Miami. Eu volto daqui a 2 semanas em Imola. Mande as suas perguntas lá no Instagram, no My F1 Live, e eu respondo por aqui. Tchau, tchau.